Amém, queridos. Vamos estar de pé. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12. Vamos estar lendo a partir do versículo 1. Amém? Toda a igreja achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, toma cada um para si o cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça e os seus pés e a sua frissura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Oremos. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença. E nesse tempo, te pedimos que venha sobre nós o Teu Espírito Santo e nos dê entendimento daquilo que deseja nos ensinar nesta manhã, através da Tua palavra. Quanto a mim, Senhor, me coloco na Tua presença e peço que use a minha mente e os meus lábios para assim todos nós sermos abençoados nesta manhã. É o que eu te peço e já te agradeço e faço isso em nome de Jesus. Amém. E amém. Podeis assentar, queridos. A Páscoa, ela ocupa um lugar central nas Escrituras, né? No Antigo e no Novo Testamento, né? A Páscoa, ela representa, né, a libertação. A celebração da Páscoa, ela antecedeu a libertação do povo de Israel. O povo de Israel, a última praga que chegou ao Egito foi a praga da morte dos primogênitos. E Deus protegeu o povo de Israel com o sangue desse cordeiro que foi morto. O sinal para que essa praga não entrasse na casa do povo israelita era o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, né? E no Novo Testamento, Jesus, ele veio substituir essa cerimônia, né, da Páscoa através da Santa Ceia do Senhor. Antes de Jesus sair para ser preso pelos seus algozes, e ele sentou-se, celebrou a ceia e disse para os seus discípulos: fazei isso em memória de mim, até que eu volte para buscar vocês. Então nós, cristãos, nós devemos ter a ceia como algo máximo. Eu tenho falado sempre isso aqui. De todos os cerimoniais que a igreja cristã tem, a Santa Ceia é a principal delas, né? Porque ela foi instituída pelo nosso Jesus, para que você pudesse trazer em memória o sacrifício que Ele fez, o Cordeiro.
Ele é o nosso Cordeiro. Foi Ele que foi morto pelos nossos pecados. E é o sangue dele que nos protege hoje contra toda praga que assola esse mundo. Então, querido, nós como crentes não podemos abrir mão da celebração da Santa Ceia. Hoje, quando o amor de muitos tem se esfriado, quando nós estamos vivendo uma corrupção muito grande dentro do meio evangélico, infelizmente, essa celebração tem sido deixada de lado, assim como outras, outros costumes nossos têm sido abandonados, mas a nossa igreja, a Igreja de Nova Vida do Boa Vista, ainda obedece à palavra de Deus. Nós queremos seguir aquilo que Jesus determinou. Então, eu quero compartilhar com você, nesta manhã, alguns ensinos, algumas lições que esse texto nos traz, e o porquê nós devemos celebrar a Páscoa, porquê que nós devemos celebrar a Santa Ceia do Senhor, E é isso que eu quero fazer com você nessa manhã, dar a você a oportunidade de entender tudo o que está acontecendo, e o porquê de nós estarmos aqui nessa manhã. Então, vamos lá, eu separei aqui algumas lições. A primeira delas é que o livramento da morte, dos primogênitos do povo de Israel, dependeu da morte do cordeiro. Eles tiveram que matar o cordeiro, eles tiveram que pegar o sangue daquele cordeiro e colocar nos umbrais da sua porta. Ora, o livramento da morte, nossa morte, também está ligada à morte do cordeiro, o cordeiro chamado Jesus. Se Jesus não tivesse sido sacrificado, se Jesus não tivesse se oferecido para morrer por mim e por você, todos nós estaríamos condenados à morte eterna. É através do sacrifício de Jesus, foi através da morte de Jesus, que nós hoje estamos protegidos da segunda morte. A morte espiritual, a morte eterna. Todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, eles são salvos da morte eterna pelo sacrifício de Jesus. O cordeiro foi morto, o sangue foi colocado sobre as portas, e quando a última praga que atingiu o Egito, a praga da morte, aqueles que se protegeram debaixo desse sangue, não foram atingidos. É por isso, irmãos, que eu continuo caminhando. Eu creio que essas pragas que estão acontecendo, e vão acontecer outras, não vão nos atingir, porque nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, do sangue de Jesus. E nós temos promessas de vivermos eternamente com o Senhor. Daí a importância de você hoje celebrar a Páscoa. Daí a importância de nós estarmos aqui trazendo em nossa memória o sacrifício de Jesus e entendermos o porquê que nós estamos protegidos e como foi isso, como se deu isso. Por que Jesus precisou vir? Por que Jesus precisou oferecer a sua vida? Porque se Ele não oferece a sua vida, não haveria salvação para nenhum de nós. Amém, igreja? A segunda lição que nós temos nesse texto é que o livramento da morte depende de nós estarmos protegidos pelo sangue do Cordeiro. No mesmo capítulo que nós lemos, Êxodo 12, no versículo 7, volta lá, versículo 7, vai dizer o seguinte:
E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, na vega da porta, na casa em que comerem. Queridos, é o sangue de Jesus que nos protege. O sangue de Jesus foi, o sangue do Cordeiro foi a marca. Você já deve ter ouvido falar que nós temos a marca de Cristo. Já ouviu falar isso? A marca de Cristo está sobre nós. E sabe qual é essa marca? O sangue. O sangue do Cordeiro está sobre nós, nos protegendo de tudo. A porta da nossa vida está protegida com o sangue do Cordeiro. Talvez você olhe assim, caramba, cadê? Não. É algo espiritual. É algo que transcende a nossa visão natural. Você está aqui hoje porque o sangue do Cordeiro está sobre ti. Você só pode caminhar hoje com a certeza da sua vitória porque o sangue do Cordeiro está sobre ti. Sem aquele sangue nas suas portas, aquelas pessoas seriam atingidas pela praga. A morte chegaria até elas. Sem esse sangue sobre as nossas vidas, nós seremos atingidos pela praga e morreremos. E talvez você esteja dizendo assim: pastor, mas todo mundo vai morrer? Sim. A Bíblia diz que nós passaremos pela morte física, mas eu não digo todo mundo, porque a Bíblia diz que quando o Senhor voltar, ainda haverão alguns que vão estar vivos. Então nem todos nós, por exemplo, vamos passar pela morte física. Se Jesus voltasse agora, nesse tempo, né, se as trombetas troassem e Jesus voltasse, nós que estamos aqui, não passaríamos pela morte física. Nós receberíamos um corpo novo, um corpo incorruptível, e subiríamos com Jesus. Mas, enquanto Jesus não volta, nós morremos fisicamente falando, mas ressuscitaremos quando Jesus voltar. Essa é a esperança que o sangue do Cordeiro trouxe para nós. Então, quando eu digo para você que nesse tempo que nós estamos vivendo, ainda que alguns de nós sejam alcançados por esse vírus e venham a ter um óbito, ainda assim nós temos uma promessa de que Jesus, quando voltar, Ele vai nos levar para estar com Ele. Está entendendo, igreja? Está entendendo por que você não precisa ficar apavorado? Não precisa ficar atormentado, não precisa perder noite de sono, preocupado com o coronavírus, se ele vai fazer isso ou aquilo outro. Não, você não precisa, porque você tem a promessa de Jesus, de que você está livre, e que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, entenda isso. Nós, a igreja de Cristo, nós estamos protegidos pelo sangue do Cordeiro. Nós sabemos que hoje existe aí uma grande parte do povo evangélico entrando em debates, se deveríamos nos reunir ou não deveríamos nos reunir, o que deveremos fazer, o que não deveremos fazer. Ora, irmãos, não fique apavorado. Mantenha a sua vida. Os judeus, irmãos, eles, enquanto as pragas estavam atingindo o Egito, os judeus não mudaram a sua rotina.
Eles apenas obedeceram aquilo que Deus determinava. Deus falava com Moisés, Moisés transmitia: olha, hoje nós vamos fazer assim. Passava a primeira praga, passou a segunda praga, passou a terceira praga. Foi assim o tempo todo, até que Deus realmente tirou todo o seu povo de dentro do Egito. Então, querido, Deus ainda tem usado homens para falar ao seu povo. E para cada pessoa, para cada congregação, para cada povo de Deus que está se reunindo, existe alguém que Deus plantou naquele lugar para dar a orientação. Então não vamos ficar preocupados com o que as outras pessoas estão fazendo. Vamos cuidar do que nós estamos fazendo e como estamos fazendo. Amém, igreja? Houve uma orientação. Moisés estava ali sendo orientado por Deus e orientando o povo de Deus. Então, querido, pare. Eu tenho visto pessoas colocar cada coisa absurda aí na mídia. Homens de Deus que deveriam estar ensinando a palavra de Deus estão perdendo tempo em se debater um contra o outro. Tudo vaidade. Para que isso? Um tempo em que a população está apavorada. Precisamos ter cautela, precisamos manter a paz. Precisamos entender que nós estamos protegidos debaixo do sangue do Cordeiro. E por isso vem a terceira lição, que esse texto nos mostra, é que aqueles que foram libertos pelo sangue, Deus deu uma outra determinação. Deus disse que eles deveriam se alimentar do Cordeiro. Do versículo 8 ao versículo 11, Deus vai falar que aquelas famílias que estavam protegidas da praga, que estavam protegidas debaixo do sangue do Cordeiro, deveriam se alimentar desse Cordeiro. Esse é um tempo que Deus está te dando para você se alimentar de Jesus, que é o Cordeiro que nos trouxe a paz. Eu não sei quanto a você, mas eu sei que muitas pessoas hoje estão tendo muito mais tempo livre do que antes, porque não estão trabalhando, as empresas estão paradas. E eu pergunto a você, você tem se alimentado do Cordeiro nesse tempo? Você tem aberto a Bíblia? Você tem lido os ensinamentos de Jesus? Ou você está focado apenas em olhar notícias ruins? Qual o tempo que você tem tirado para se alimentar do Cordeiro, querido? Aqui vem um alerta. A Bíblia diz que você precisa se alimentar do Cordeiro. E o nosso Cordeiro é Jesus. E o meio de nós nos alimentarmos do Cordeiro é através da palavra de Jesus. Estarmos aqui é muito importante, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas enquanto você está na sua casa, no tempo ocioso que você tem, o que você está fazendo? Quantas vezes nessa semana você pegou a palavra de Deus para estudar, para aprender, para se alimentar? Hein? Ou você só está vendo aqueles videozinhos de 3 minutos, 30 segundos, com mensagenzinhas, às vezes mais terror? Ou você dedicou um tempo a orar ao Senhor e dizer: Senhor, fala comigo, aquieta o meu coração, traz paz ao meu coração? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que há muitos engodos. Sabe qual foi a promessa de Jesus?
quando ele estava aqui na terra, caminhando, sabe qual foi a promessa de Jesus? Jesus dizia assim: olha, vem aqui, eu vou fazer isso e aquilo outro. Não. Jesus nunca prometeu nada. Se você pegar os evangelhos, toda vez que Jesus conversava com a pessoa que ele achava que era importante, interessante, ele falava: ó, me segue. Era seguir Jesus. Jesus não falava assim: ó, vem comigo que eu vou te dar um apartamento, vou te dar um carro, vou te dar uma promoção no trabalho. Não, Jesus fala assim: olha, segue. E quando alguém perguntou para ele: eu posso ir contigo? Ele disse: pode, mas eu não tenho onde dormir, eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho nada. Mas se você quiser, você pode me seguir. Porque eu vou sacrificar a minha vida por você. Eu vou derramar o meu sangue por você. Eu vou proteger você das ciladas do inimigo. Mas hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão seguindo Jesus por falsas promessas. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas não querem se alimentar do Cordeiro. Querem as bênçãos que o Cordeiro pode oferecer. Mas a Bíblia diz que nós temos que nos alimentar do Cordeiro. Aqueles que foram salvos pelo sangue se alimentaram do Cordeiro. Eles se reuniram em família. Olha o tempo que nós estamos vivendo. Tempo de você se reunir em família. Olha o que Deus está fazendo. Deus está dando um tempo para você que talvez você não tinha algum tempo atrás, de se assentar à mesa com a sua família. Ao invés de você ir para frente de um computador assistir algo, por que você não senta junto da sua família e abre a palavra de Deus e começam a desfrutar, a se alimentar espiritualmente do Cordeiro de Deus? Porque é essa a mensagem do Senhor. A minha família é pequena, então convido o vizinho. Mas eu vou passar coronavírus para ele. Faz nada. Quando ele chegar, dá um banho de álcool nele. Mas é um tempo de você compartilhar o Cordeiro, se alimentar do Cordeiro. Para refletir, irmãos. Quando na história do mundo nós tivemos um tempo como esse, de todas as empresas estar paradas? Quanto tempo você não tinha de estar você dentro de casa? E aí, sabe o que eu vejo, irmãos? Eu vejo pessoas postando que não aguenta mais estar com o esposo ou com a esposa, que não aguenta mais os filhos. Olha isso, irmãos. Sabe por que isso? Porque essa família já estava desestruturada há muito tempo. Já não havia mais amor ali há muito tempo. Mas se eles começarem a se alimentar do Cordeiro, algo novo vai acontecer. Querido, nós precisamos nos alimentar. Esse é um tempo de nossa família se reunir e juntos nos alimentarmos do Cordeiro. Aqueles que são salvos pelo sangue de Cristo precisam se alimentar de Cristo. Uma celebração como essa, que de uma maneira simbólica nós nos alimentamos, pois Ele é o pão vivo que desceu do céu. Não é isso que nós dizemos?
Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Essa era uma manhã que a igreja deveria estar aqui toda reunida. Aí você diz assim, mas pastor, nós estamos evitando. Domingo passado nós tínhamos um número bem maior aqui de pessoas. Eu tenho pedido, as pessoas que estão no grupo de risco, fiquem em casa. Pessoas que estão resfriadas, doentes, com sintomas aí, que possam confundir, né, a nossa vida, fiquem em casa. Mas você que está saudável, que não faz parte do grupo de risco, venha para a casa do Senhor. Venha se alimentar do Cordeiro. Venha se alimentar do pão vivo que desce do céu. Porque esse é o alimento que sustenta a nossa alma. Esse é um momento totalmente espiritual. A ceia do Senhor é um momento totalmente espiritual. É importante você entender que o pão e o vinho, eles não se transformam como alguns ensinamentos aí, né? Diz, o pão se transformou na carne de Cristo e o vinho se transformou no sangue. Não, não é isso. Essa transubstanciação não é o que nós estamos dizendo para você. Nós nos reunimos para celebrarmos a ceia em memória de Cristo. E o pão simboliza o corpo de Cristo. E o vinho, ou o suco de uva que nós usamos, simboliza o sangue de Cristo. É importante você entender isso, né? A Páscoa, instituída por Deus, ela nos traz algumas lições, como a gente tem visto aqui. Uma dessas lições, a quarta lição que nós vamos compartilhar com você, é que Deus determinou como a celebração deveria acontecer. As pessoas não poderiam fazer de qualquer maneira. Lá no versículo 9 ao 10, Deus vai dizer como eles deveriam se alimentar e como eles deveriam estar vestidos. Eles deveriam estar preparados. O povo de Israel foi determinado como eles deveriam preparar e comer o cordeiro. O que isso significa? Que nós também não podemos nos alimentar de Jesus de qualquer maneira. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 27 ao 29, ele vai dizer para o homem que o homem faça um autoexame. E muitas pessoas hoje, né, ao fazer esse autoexame, acham alguma coisa que está errada e aí deixam de participar da ceia. Mas nunca foi esse o propósito. Muito pelo contrário. Esse autoexame é para você se arrepender, pedir perdão a Deus e aí participar. Lá em 1 de João, no capítulo 1, versículo 9, diz que Deus é fiel para perdoar todos os nossos pecados. Basta você se arrepender. Ou seja, se você está na casa do Senhor, se você está sendo confrontado pela palavra de Deus, e a palavra de Deus está dizendo para você, olha, corrige isso. Cabe a você se comprometer em corrigir. Cabe a você dizer, Senhor, eu me arrependo do que fiz. Eu quero o teu perdão. E Deus vai te perdoar.
Porque Paulo vai dizer, e aí, depois coma e beba do pão. Querido, a ceia foi instituída para todos nós. É por isso que o nosso culto de ceia é um culto público. No passado, em uma outra denominação, um culto de celebração de ceia só era permitido para as pessoas membros daquela denominação. Havia a necessidade de você chegar na porta e apresentar uma carteirinha de membro, para que você pudesse adentrar. Mas quando nós voltamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia, e nós vemos Jesus instituindo a Santa Ceia, nós vamos ver que Ele não excluiu ninguém. Nem aquele que o havia de trair, nem aquele que o havia de negar. Ambos estavam na mesa. Por quê? Porque Deus morreu por todos. Porque Jesus iria se sacrificar por todos. E sabe qual era a esperança de Jesus? É que ele se arrependesse, pedisse perdão e ficasse novamente protegido pelo sangue de Jesus. Mas aí está mais uma vez a representação de porcentagem, né? Eu não sei se você já percebeu que a Bíblia fala que apenas 50% vai subir com Jesus. E começa a partir da daquela celebração. Não sei se eu estou revelando algo para você nessa manhã, mas se você olhar que ali havia 2 homens em pecado, um se arrependeu e o outro se perdeu. O Senhor Jesus, quando fala da sua vinda, Ele fala o seguinte: haverá 2 homens no campo, um vai subir e o outro vai ficar. Está observando isso? O que isso quer dizer? Se você olhar bem, aí abro aqui um parênteses. É um entendimento do pastor Levi, tá bom, irmãos? Você não é obrigado a concordar comigo. É só um entendimento que eu estou tendo. Que quando Jesus voltar, apenas 50% daqueles que hoje dizem que Jesus é o Senhor vão subir. Mas Senhor, em teu nome não fiz isso, aquilo outro. Eu não te conheço. Então é importante que você agora vigie, vigiai e orai. É importante que nesse tempo você esteja atento a se alimentar do Cordeiro, da palavra de Deus. Deus não tem compromisso com a palavra do homem, Deus só tem compromisso com a sua própria palavra. Jesus não fez promessas para ninguém, a não ser a promessa de ser salvo. Mas para ser salvo, Ele disse: segue-me. Aqueles que queriam ser salvos, Ele disse: me segue. Uma vez um jovem chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, o que eu preciso para ser salvo? Ele falou: olha, guarda os mandamentos. Onde estão os mandamentos do Senhor? Na palavra de Deus. E o rapaz falou assim: isso é muito bom, eu já guardo esses mandamentos. Aí Jesus disse: então tá bom, então você já está apto a me seguir. Agora vai lá, vende tudo que você tem e siga-me. É importante nós guardarmos os mandamentos do Senhor, sim, mas o mais importante é seguir Jesus, seguir os seus ensinamentos, os seus princípios, estar com Ele todos os dias. Mas diz o texto que aquele jovem era um homem de muitas posses, e ele não quis se desfazer daquilo, portanto ele deixou de seguir Jesus.
Muitas pessoas hoje são pessoas boas, dignas, honestas. Pessoas que estão caminhando no nosso meio. Mas quando tem que escolher entre seguir os princípios de Jesus e os benefícios que elas desfrutam na terra, elas têm negado Jesus. É isso que eu quero te dizer nesta manhã. Vamos estar presentes neste tempo. Vamos nos alimentar de Jesus. Vamos seguir Jesus. Vamos deixar que o Espírito Santo de Deus nos direcione. Quando Paulo fala do autoexame, é justamente para isso. Para que você se perdoe. Jesus trouxe perdão para toda a humanidade. Tem pessoas anulando o sacrifício de Jesus, porque acham que o seu pecado é muito grande. Não deixe isso acontecer na sua vida. Pecou, peça perdão. Comprometa-se a não fazer mais. E siga adiante. Fique debaixo do sangue do Cordeiro. Seja aquela parte dos 50% que vai estar com Jesus. Não se condene. Não deixe o remorso tomar conta do teu coração. Mas se arrependa. E peça perdão. Esse é o propósito de você fazer o autoexame. É uma oportunidade de você se arrepender. A igreja precisa ser uma comunidade santa. Uma comunidade capaz de amar e perdoar. Nós precisamos entender isso. Se nós queremos estar com Cristo, nós precisamos aprender a perdoar. Porque quando nós perdoamos, nós também somos perdoados. Devemos estar preparados, porque a vinda do Senhor está próxima. E essa é a última lição que eu quero compartilhar com você, do versículo 11, foi aonde eu parei a minha leitura. Deus fala para aquele povo estar arrumado, preparado, com um cajado na mão. Todo crente tem que estar preparado para a volta do Senhor. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje, não, querido. Faça. Agora, pecou contra alguém, peça perdão. Nós temos que estar preparados, porque o Senhor vai voltar. O povo de Israel estava pronto para sair do cativeiro. Nós temos que estar pronto para sair dessa terra e vivermos eternamente com o Senhor. Houve um mandato para o povo de Israel: se arrume, coloque o melhor seu sapato, sua roupa, cajado na mão, porque a trombeta vai soar e vocês vão sair. Temos que estar preparados para a vinda do Senhor. Não podemos deixar que as ilusões desse mundo atrapalhem a nossa mente. Não deixe. Eu fico imaginando, irmãos, aquela noite como foi. O arraial dos judeus, a cidade onde estavam os judeus, era distante da onde estava o palácio, e em volta do palácio havia uma outra cidade mais próxima, onde os egípcios de mais recursos moravam. Mas mesmo entre os judeus havia egípcios de rentabilidade mais baixas. E eu fico pensando como foi aquela madrugada, os judeus ouvindo, os israelitas ouvindo o pranto das famílias. Como foi naquela madrugada os gritos que foram ouvidos pelo povo. Você está pensando nisso agora?
As crianças gritando, "Uá!" Não era a criança que estava gritando, porque a criança morreu. Quem estava gritando eram os pais, desesperados, porque o seu filho havia morrido. Imagine a mamãe que estava ali de repente alimentando, e de repente ela percebe que o seu filho está gelado, parou de mamar. Imagine isso, irmãos. É o que eu quero que você traga agora. Imagine você que é pai, que é mãe, o seu primeiro filho, você olha e ele já não está mais entre você. O desespero, o pranto que foi naquela noite. E Deus dá uma ordem para o seu povo: olha, esteja pronto. O que isso quer dizer? Você não podia sair de casa. Você não podia ir lá ver o que estava acontecendo. Você só ouvia. Você não podia sair. O que eu quero que você entenda é como estava o coração daquelas pessoas. O que está acontecendo? É mais ou menos o que a gente está vivendo hoje. Nós estamos ouvindo muita coisa acontecer. É notícia o tempo todo. Mas sabe qual é a palavra de Deus para você nessa manhã? Mantenha-se pronto. Mantenha-se firme. Mantenha-se na presença de Deus. Deus está dizendo exatamente isso para você. Fique pronto. Alimente-se do Cordeiro todos os dias. Esteja pronto para subir com Jesus. Porque, irmãos, nunca se viu sinais tão claros como nesses dias da vinda de Cristo. O tempo está chegando. Jesus está voltando. E nós temos que vigiar, para que a gente não seja pego de surpresa. Moisés alertou o povo obedeceu e a vitória veio. Deus está alertando a nós nesse tempo, Não é tempo de ficarmos atordoados, indo daqui para lá, de um lado para o outro, não. É tempo de estarmos protegidos debaixo do sangue do Cordeiro, nos alimentando da sua palavra dia após dia, até que o Senhor volte para nos buscar. Até que o Senhor nos dê a força que nós precisamos para encarar o que está por vir. Eu espero sinceramente que nós, como igreja do Senhor, a igreja aqui do Boa Vista, que você entenda, né? Que esse é um tempo de você, se você está em casa, se a empresa que você está trabalhando colocou você de férias, tire um tempo para você ler a palavra de Deus, tire um tempo para você chamar a sua família e estudar a palavra de Deus. Faça isso. Eu fiquei feliz, né? Eu fui visitar ali a família do Lenilton, Joélio, e descobri que eles estavam, toda tardinha, as mulheres estavam se reunindo para fazer um estudo bíblico. Irmão, como isso é importante, né? Que você possa fazer o mesmo, siga esse exemplo, né? Pega um tempo para você sentar e estudar a palavra de Deus, tirar dúvida. Às vezes eu fico brincando com a Elisângela, vou lá e faço uma pergunta para ela, para ver se ela está afinada na Bíblia. Às vezes a gente está em casa, eu vou lá e faço assim: você sabe isso, isso, isso? Aí ela olha para mim assim, ela
gosta de estudar, né? É isso. Eu falei, então tá certo. Você tá certo, você sabe. Brinca assim com seu esposo, faz pergunta bíblica. Porque ele só vai responder se ele souber. Faz assim com a sua esposa, né? Pergunta. Porque como é que você vai saber se não estudar? Tem que estudar, tem que aprender, né? Tem que saber exatamente. Você, por exemplo, vou te dar um exemplo. Um exemplo aqui para você. Quantos príncipes de Israel que foram espiar a terra que manava leite e mel, Deus permitiu entrar nessa terra? Quantos príncipes de Israel? Hã? Não precisa falar comigo, não. Mas, se tiver um corajoso aí para falar assim, eu sei, eu aceito. Eu fiz essa pergunta para Elisângela, ela respondeu certinho. Eu falei, rapaz, você está afinada. Ela está afinada, né? Mas, queridos, depois você vai lá, estuda lá e me fala em particular para mim te dar a resposta, para ver se você está certo ou errado, tá bom? Bom, a gente vai parar aqui. A gente vai terminar aqui, né? Eu quero dizer para você que você esteja pronto. 5 lições foram dadas nessa manhã. Vou repassar cada uma delas. A primeira, para que você fosse livre da morte, houve a necessidade que alguém morresse por você. No caso lá da Páscoa, um cordeiro morreu para que os primogênitos de Israel não morressem. Para que você estivesse protegido da praga, um sangue precisou ser derramado. No caso lá, o sangue do cordeiro. No nosso caso, o sangue do cordeiro chamado Jesus. Para que nós pudéssemos estar fortes, para resistir aquilo que ainda estava por vir, que era uma caminhada, Deus instituiu que aquelas pessoas se alimentassem do cordeiro. Nós precisamos nos alimentar de Jesus, para seguirmos na nossa caminhada de fé, até que Ele volte para nos buscar. Os que celebravam a Páscoa não podiam se alimentar de qualquer maneira. Houve algo determinado para eles. Como preparar? Nós não podemos nos alimentar de Jesus como vamos fazer daqui a alguns minutos, de forma simbólica, através do pão e do vinho. De qualquer maneira, tem que haver um autoexame. Se houver alguma coisa que o inimigo aponte contra você, peça perdão a Deus. E por último, a quinta e última lição é que nós deveríamos estar vestidos de forma apropriada. Ou seja, Jesus está voltando. Temos que estar preparados para subir com Ele. As nossas vestes têm que estar branquinha, tem que estar limpa diante do Senhor. Eu não sei como você está, mas Deus nesta manhã está te dando uma oportunidade de você mudar a sua história. Quero convidar a igreja para ficar de pé. Feche os seus olhos agora. Fale com Deus agora. Oh Deus, vem estar junto de nós. Toma nossas vidas nas tuas mãos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Pai bendito, Pai amado, eu oro a Ti, Senhor, em nome de Jesus, nesse tempo, agradecendo a Ti pela Tua igreja que aqui está, agradecendo a Ti, Senhor, pelo povo que está em casa e que
Senhor, se reúne agora, Pai, para celebrar esta ceia juntamente com nós. Os teus filhos que fazem parte desse grupo de risco, Senhor, que não podem estar aqui nesta manhã, Senhor, mas ao assistir esse vídeo vão estar, Senhor, celebrando a tua vitória, a tua grande conquista para nós, garantindo para nós a vitória. Pai, eu oro a Ti, Senhor, por essa palavra que foi ministrada ao nosso coração, trazendo esperança, trazendo vida. Pai, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos concede de estarmos aqui celebrando vida, celebrando vida eterna, Pai. Oh Deus, toma nossas vidas nas Tuas mãos, perdoa, Senhor, os nossos pecados e ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a Te servir em espírito e em verdade. Ajuda-nos a nos corrigir diante de Ti, Senhor. É o que eu Te peço, Senhor, nesta manhã, e faço isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Venha, Senhor, estar conosco nesta manhã. Amém e amém.